Olá mais uma vez, espero que estejam todos bem. Vamos então falar aqui de mais uma sessão prática de planeamento de experiências. Esta é a número 3. Estas ações de formação de DOS são dadas de uma maneira progressiva, ou seja, se não visualizaram as outras anteriores, se calhar seria bom pelo menos passar por lá para perceber um pouco o que é esta metodologia, para que é que ela é utilizada, porque agora aqui vamos passar muito rapidamente sobre esses temas que já foram abordados e ir muito diretamente a aspectos mais práticos. Só para enquadrar, estamos a falar de uma metodologia iniciada pelo Sr. Ronald Fisher, no princípio do século XX, que criou esta metodologia de DOE, de planeamento de experiências, e que introduziu a metodologia da asa variância. E a utilização deste tipo de metodologias na indústria agrícola foi o início de toda esta aventura do planeamento de experiências e da melhoria de todos os processos. Depois, mais tarde, o Sr. Taguchi incorporou todas estas metodologias, promovendo o desenho do produto por forma a torná-lo robusto à variação, e introduz o princípio de perda da qualidade, tendo como base um modelo matemático e um modelo estatístico definido pelo Fisher quase 60 ou 70 anos antes. E promove o uso dos fatoriais fracionados e matrizes ortogonais para nos ajudar a nós a desenvolver este tipo de experiências. O objetivo então é assegurar que todos os pontos do processo, do projeto e da concepção são robustos em relação ao seu desempenho. E que a robustez é a insensibilidade à variação dos produtos e processos. Quer dizer que um processo ou produto robusto continua a fornecer resultados de grande qualidade, mesmo quando existe esta variação esta que nós não podemos estar a controlar muitas vezes. Este é um processo não robusto, ou não sei o que é que se vai passar mais à frente, porque eu não sei qual é que vai ser a solicitação que o meu processo ou o meu produto poderá vir a ter. E aqui, mesmo não sabendo qual é que é essa solicitação, eu consigo manter o meu processo com alguma fiabilidade em termos dos resultados futuros. Em termos de metodologias e de campos de aplicação, isto é muito útil para caracterizar e qualificar equipamentos novos, estabelecimento de valores nominais e tolerâncias de projeto, desenvolver novos processos, resolução de problemas e redução da variação dos meus processos produtivos e aumento consequente do seu desempenho. E quanto mais complexos forem os problemas a analisar, mais útil é a aplicação deste tipo de ferramenta. Temos então como conceitos principais o fator, são todas as entradas que eu tenho, algo no projeto ou no processo que influencia significativamente uma determinada característica de qualidade. Portanto, são os fatores que eu uso, que controlo, que garantem que o meu produto sai de uma determinada maneira. Devem ser independentes e facilmente controláveis. E têm de ser entradas e não saídas dos resultados. O custo e o tempo da experiência é em grande número de medida a função do número de fatores a estudar. Quanto mais fatores eu estiver englobado na minha experiência, mais combinações eu vou ter que estar a realizar. Como saídas ou respostas é uma característica mensurável da qualidade do produto. Variações possíveis de cada fator é o nível. Portanto, se eu tiver uma força que eu tenho que estar a exercer, um binário que eu tenho que estar a fazer para garantir que um determinado parafuso é apertado da maneira mais correta, o binário é uma entrada, a saída é um torque, é um binário que eu estou a dar, é a força que está resultante entre o meu parafuso e o meu elemento de fixação, e o nível é em quantos binários diferentes é que eu vou estar a testar. Eu vou verificar se entre 3, 4 ou 5 newtons qual é o binário que me garante que o determinado elemento de fixação se mantém mais estável com a força necessária. Portanto, os níveis aqui, no prática, são as variações possíveis de cada fator de entrada. Tipicamente, os projetos para caracterização têm 2 ou 3 níveis e quando eu já estou a otimizar os processos têm 4 ou 5 níveis. Okay. Portanto, na prática, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui uma operação, uma função de moldagem que eu estou a realizar
é o que está aqui. E eu tenho todos estes, são as minhas entradas, são os meus fatores que eu consigo estar a manusear, e depois tenho que verificar a minha saída, que é a dimensão da peça. Eu se tiver aqui, se eu tiver a testar dois tipos de materiais, tenho aqui o meu nível 1 e o meu nível 2. Ok? Portanto, os níveis estão relacionados com as variáveis que eu tenho aqui de entrada. As questões que pretendemos responder com a experiência D são o quê? Quais são os fatores que afetam a variação desta dimensão e quais são os fatores que afetam o valor médio. Temos aqui média e temos aqui variação, que são as duas componentes que nós queremos estar a avaliar. Okay. O que é que o Taguchi fez? Introduziu dentro destas experiências os tais fatores de ruído. Portanto, estas técnicas de redução da variação do planeamento de experiências de modo a alcançar a robustez contra o ruído utilizando fatores de ruído e o raciocinal de ruído. O que é então o ruído? São todos os fatores incontroláveis, ou seja, que nós não controlamos ou que não queremos controlar, que afetam as características do produto. Pode ser origem externa, pode ter origem de variação peça a peça e pode ter origem devido à deterioração. Temperaturas, umidades relativas e altitudes são fatores externos que podem influenciar o meu produto ou o meu processo e eu não controlo. Os ciclos de carga, a frequência e a intensidade de uso dado a um determinado produto pelo cliente, eu também não tenho qualquer controle. As condições de uso do equipamento ou do meu produto pelo meu cliente também não controlo. E os consumíveis escolhidos pelo cliente. Okay. Também não sei. No mercado existem muitas marcas, ele utiliza uma série de... Imaginemos no motor, pode haver vários óleos que ele usa para o motor e esses óleos entre as marcas têm, dentro de cada marca tem variação, então entre as marcas mais variação tem. Portanto, independentemente do tipo de óleo que eu vou pôr no meu motor, eu tenho que garantir que o meu motor está construído de uma maneira robusta, que funciona sempre com a mesma performance, independentemente daquele componente que eu estou a comprar, eu como cliente estou a comprar. E também a utilização incorreta ou inapropriada do produto pode dar origem a esta variação. Variação devido a peça, variação entre peças ou entre componentes, variação de parâmetros de processo, okay? E variação dos parâmetros que controlam a produção. Tudo isto são variações que eu não controlo. Eu quando lá ponho uma pressão de 10 newtons, a pressão não está sempre de 10,00 newtons. Há pequenas oscilações, essas pequenas oscilações não são controláveis no meu processo produtivo e podem fazer com que haja uma variação excessiva do meu produto final. Da mesma maneira que aqui a variação entre peças ou entre componentes, eu sei que quando estou a exigir um determinado produto ao meu cliente, ao meu fornecedor, desculpem, eu tenho aqui, da mesma maneira que o meu cliente me exige o meu limite inferior de especificação, não é? E o meu limite superior, eu sei que todas as peças que estão aqui no meio, desde que estejam dentro destes dois limites, são consideradas ok. Isto para mim pode ser ruído. Se esta variação poderá causar um produto final não ok, eu não tenho qualquer controle sobre o que se passa aqui. Eu quando pego na matéria-prima e a ponho dentro do meu produto, eu não sei se ela está aqui, se está aqui ou se está aqui. Portanto, isto para mim também pode ser ruído. E por fim, o ruído devido à deterioração. Corrosão, fadiga e desgaste, aumento de perdas em materiais reciclados e efeitos vários inerentes às características do material. O mais comumente falado aqui é o desgaste de uma ferramenta. Eu quando coloco uma ferramenta em funcionamento, a ferramenta não tem desgaste nenhum. À medida que a ferramenta começa a fazer determinados cortes ou determinadas ações, vai haver um desgaste dessa ferramenta e esse desgaste não é controlável, ou seja, eu só controlo porque sei que passado X horas vou ter que substituir a ferramenta. Mas o desgaste é contínuo, ou seja, quando eu coloco aqui uma ferramenta nesta altura, a ferramenta não se comporta sempre ok e de repente há o desgaste dela. O desgaste é contínuo. Portanto, eu tenho que avaliar esta variação que está aqui a acontecer, isto estamos a falar de tempo aqui, não é? Esta variação é contínua e eu não tenho qualquer controle. Eu tenho controle aqui no limite máximo e no limite mínimo. E isto também pode ser considerado ruído dentro das minhas operações.
No fundo, foi esta a introdução que o Taguchi fez no cálculo das matrizes e no cálculo das experiências. Temos então o quê? Temos então fatores, temos então os inputs, que são as matérias-primas, tenho o meu processo aqui no meio, eu tenho um determinado output. Isto tem uma determinada função, este processo, os requisitos funcionais do produto são estes, os fatores de controle são aqueles que eu utilizo para garantir que o meu produto saia ok, no fundo são os fatores dos meus equipamentos, basicamente. E se mais nada houvesse, eu não teria nenhum output não intencional. Isto acontece porquê? Porque existem os fatores de ruído. Os fatores de ruído fazem com que haja aqui outputs que não sejam aqueles que eu pretendo no meu processo. Porque se não existissem, se isto não existisse, isso também não existia. Porque se isto é tudo igual, se nada muda, se eu ponho uma determinada combinação no meu equipamento, se a matéria-prima está sempre nas mesmas condições, porque motivo é que isto iria variar? Não há qualquer motivo. O motivo é porque há fatores de ruído que fazem com que haja esta variação. Portanto, eu na parte que eu tenho aqui, tenho o meu processo ao meu produto, tenho os meus fatores de controle, tenho as minhas características que eu vou estar a analisar no final, e depois tenho os fatores de ruído que estão continuamente a alterar e a afetar o meu processo ao meu produto. Okay? Podem ser os ruídos internos, máquinas, materiais, operadores, ou ruídos externos, contaminações, umidades, ambientes e temperaturas externas. Tudo isto, este é o meu modelo atual de análise dos meus processos aos meus produtos. Na prática, o que é que nós temos? Temos que identificar qual dos nossos fatores está dentro de uma destas 4 classes, que afetam o valor médio e a variação em simultâneo, que só afetam a variação, portanto aqui o valor médio mantém-se igual, que não afetam a variação, só afetam o valor médio, só fazem com que o meu processo tenha esta variação de um lado para o outro, ou que não tenha qualquer influência no meu processo final. Vamos então ver aqui uma experiência, neste caso vamos ver uma com 3 níveis, está bem? Ou seja, eu tenho 4 fatores, a corrente, a força de contacto, o tempo de soldadura e o tempo de compressão. Estamos a falar de uma soldadura. Por pontos, está bem? Portanto, temos 4 fatores, cada um tem 3 níveis, nível menos, eu considero, vou pôr assim simbologia o menos, o 0 e o mais. Está bem? Portanto, a força de contacto eu posso especificar 3 tipos de forças, B-, B0 e B+. Quando eu tenho uma experiência deste tipo, em que eu quero obter a melhor força de união e o melhor diâmetro de soldadura, como falámos anteriormente, a primeira coisa a fazer é definir qual é que era a matriz ortogonal que eu vou estar a identificar que pode englobar este tipo de problema. Portanto, as matrizes ortogonais, eu tenho uma tabela de matrizes onde vou estar a identificar qual é a matriz que me consegue englobar este problema que eu estou aqui a identificar. Neste caso, vou diretamente aqui para esta, que é o quê? Eu não tenho vários fatores, e posso pôr com 3 níveis cada um. Aqui, evitar um 3. Ok? Então, eu tenho esta matriz, 4 fatores com 3 níveis. É uma matriz deste tipo. Eu não tenho o quê? 9 experiências. Os 4 fatores, 1, 2, 3, 4. E agora cada experiência vai-me dar qual é que é a combinação que eu tenho que realizar daqueles fatores. Por exemplo, a experiência número 5, que está aqui, eu digo que tenho que ter o fator 1 no nível 2, o fator 2 no nível 2, o fator 3 no nível 3 e o fator 4 no nível 1. Portanto, eu tenho a combinação 2, 2, 3, 1. Se eu for aqui para trás, eu não estava aqui a falar, no fundo era 2, 2, 3, 1, e vou fazer 2, 2, 3 e 1. Portanto, vou fazer corrente no nível A0, força de contacto no nível B0, tempo de soldadura no nível C+, e tempo de compressão no nível D-. Faço esta combinação e vou obter determinados resultados através desta combinação. Portanto, o nível A está aqui, no fundo aqui está a minha folha. Em vez dos zeros e 1, 2 e 3 está ao menos mais e zeros, que é o que estava aqui identificado, e eu vou fazer aqui no fundo aquela
era esta que eu estava aqui a dizer. No fundo, 0, 0, mais e menos. 0, 0, mais e menos. E faço o mesmo para as outras 9 combinações, cuja matriz me está a dar qual é que é o efeito. Ok? Temos então agora, portanto, foram realizadas estas combinações e foi calculado o valor da força ou o valor daquilo que eu tenho que estar a calcular da dimensão da soldadura. Portanto, faço esta combinação, obtenho um determinado valor, e depois como é que eu faço agora? Para calcular este valor, por exemplo, que está aqui, este 3,85, o que é que eu faço? Vou verificar quando é que o tempo de soldadura era igual a 0. Portanto, o tempo de soldadura é o fator 3, não é? Que era este que estava aqui. Portanto, este aqui era este. É 0 aqui nesta, aqui e aqui. O que é que eu faço então? Faço a média destes três valores, 4,40, 2,88 e 4,26. A média destes três valores que estão aqui vai dar origem àquele 3,85. E faço o mesmo tipo de cálculos para as outras combinações todas que estão aqui e obtenho esta tabela. Graficamente, os dados que eu tenho são estes aqui. Está bem? Portanto, estes gráficos correspondem ao que está aqui nesta tabela. Cada um dos fatores com 3 níveis. No fundo está no gráfico apontado quais são os níveis que eu tenho que estar a visualizar. Fica mais fácil eu interpretar os dados desta maneira, através destes gráficos. Está bem? Portanto, isto são os gráficos dos efeitos das médias nos valores, ou nos fatores. Posso fazer exatamente a mesma coisa, ok? Analisando o desvio padrão. É exatamente igual. O que é que eu faço? Em vez de ter aqui o valor que está aqui, por exemplo, este 0,115, é quando o B, o fator B, está no nível mais. Ora, o B está no nível mais aqui, aqui e aqui. Estes são os valores médios da força que eu obtive naquelas três situações. O que é que eu faço? Vou calcular o desvio padrão destes três resultados. Portanto, vou ao meu Excel ou qualquer outra aplicação, vou calcular o sigma, o desvio padrão, e o desvio padrão há de ser este valor que está ali. E faço o mesmo cálculo para todas as outras combinações para me dar aqui estas 12 opções que estão aqui deste lado. Exatamente da mesma maneira como fiz o outro, só que enquanto o outro meti o valor médio aqui, eu aqui vou calcular e vou meter ali o desvio padrão. E obtenho um gráfico deste tipo. Reparem que aqui deste lado os valores são de desvios padrões. O que é que eu quero no desvio padrão? Quero que o desvio padrão seja sempre o menor possível. Então temos aqui algumas áreas de interesse onde nestes níveis que estão aqui, nestas situações, são onde eu obtenho um valor menor possível. O que é que eu faço agora? Vou conciliar este gráfico que está aqui com o gráfico anterior das médias. Está bem? Tenho então o gráfico que está aqui dos desvios padrões. Isto é o sigma. E este é o gráfico das médias. O meu x-barra. E agora vou ver em que combinações é que eu consigo em simultâneo. O que é que eu quero então? Os fatores A e C são ajustados ao valor mais, o que reduz a variação e maximiza a força. O que é que eu estou aqui a dizer então? Que os fatores A e C, que é este que está aqui, no nível mais, portanto isto é o nível menos, o nível 0 e o nível mais. No nível mais ele diminui-me o desvio padrão, que é aquilo que eu quero, e aumenta-me a força em simultâneo, que é também aquilo que eu quero. O fator C também diminui-me a variação e aumenta-me o valor médio. Portanto, eu estou a aumentar o valor médio da força e estou a diminuir o desvio padrão. Portanto, o A e o C deveriam ser ajustados no nível mais e aqui também no nível mais. O fator D é ajustado de igual forma, ajustando ao valor 0 pela mesma razão.
fator D que está aqui. Este também é um desvio padrão menor, que é aquilo que eu quero, com valor maior. O fator B, pode escolher o valor 0, que está aqui. Se bem que não é o menor, mas também está ao nível dos menores. Portanto, eu não tenho qualquer influência quase entre o nível 0 e o nível mais, não há qualquer influência da variação deste fator ou deste nível. E também aqui vou aumentar o valor da força. Portanto, eu vou escolher aqui o valor 0 para garantir que, não alterando o desvio padrão, vou aumentar a minha força. Então a minha combinação seria o A no nível mais, o B no nível 0, o C no nível mais e o D no nível 0. Okay? Portanto, esta seria a combinação que me iria pôr o meu produto com uma menor variação e em simultâneo com o valor maior. E era aquele que eu ia introduzir dentro do meu processo produtivo. Okay? Então, para evitar muitas vezes que haja esta duplicidade ou que haja esta análise a dois gráficos, o Sr. Takushi desenvolveu outras formas que são chamadas a sinal de ruído, que permite contemplar em igualdade a análise dos efeitos médios e a da variância em simultâneo dentro do mesmo grupo. Portanto, no fundo é o quê? Em vez de eu estar a olhar para dois gráficos, vou só olhar para um deles. Ou para um. Uma das formas de análise é através da média dos desvios quadrados, o Mean Square Deviation, o MSD, para qualquer tipo de resposta pretendida, sendo nominal maior ou menor, já vamos ver o que é que isto é, deseja-se sempre o MSD mínimo. Como o uso da função logarítmica, que também tem a ver com a forma que está aqui por trás, o MSD mínimo implica o SN máximo, a razão pela qual se opta sempre pelo maior dos SNs. Portanto, eu quando olho agora para estes próximos gráficos, eu tenho que olhar sempre para o valor mais alto, porque os gráficos estão feitos em relação ao sinal de ruído. E o sinal de ruído, independentemente da característica, tem que ser sempre o melhor possível. Que tipo de situações é que podem existir? Nominal the best, quanto mais nominal melhor. Está bem? Onde eu utilizo esta forma que está aqui. Não se preocupe com as formas, não vamos estar aqui a decorar nada, é só para perceber qual é que é o objetivo. Quando eu tenho situações em que eu tenho um valor-alvo, está bem? Quando o meu objetivo é ter uma característica com este tipo de comportamento, tenho aqui um valor central. Em relação aos limites superiores e inferiores, eu utilizo esta forma que está aqui. Ok? Em que o SM é dado por isto e o VE é dado por isto que está aqui. Mais uma vez, esqueçam a complexidade das formas, porque hoje em dia nos Excel e nos softwares que existem, todos eles fazem isto. Podem também ser sinal de ruído devido a smaller is better, se eu estiver a analisar rejeições, empenhos, etc. Ou bigger is better, se eu estiver a analisar a resistência, ou seja, se eu tiver características em que o que eu quero é ter uma coisa deste tipo, quanto menor melhor, ou se eu quiser ter situações em que estou a analisar características que têm que ter este tipo de comportamento, quanto maior melhor. Portanto, se eu quiser puxar, se o objetivo for a curva puxada para ali ou se for a curva puxada para aqui, em termos dos outputs, eu utilizo esta forma ou aquela. Okay? Vamos ver como é que isto então se aplica num caso em concreto. Vamos considerar um processo em que se pretende atingir o objetivo do peso, no qual se pretende o mais baixo possível. Eu quero que a peça tenha o menor peso possível. Foi identificada aqui a matriz, foi uma L8, tenho aqui 4 fatores, o A, o B, 5 fatores, o A, B, C, D e E, e vou analisar estas duas interações, A, B e A, C. Cada uma das peças, ou cada uma destas combinações, eu fiz 8 peças. No fundo aqui está representado o valor da força. Portanto, eu fiz esta combinação que está aqui com estes níveis, fiz 8 peças e estas foram os 8 valores que eu obtive. Depois repeti a experiência com estas novas combinações
e obtive o que está aqui e assim sucessivamente ao longo das 8 combinações possíveis. No fundo fiz 8 experiências e cada um produziu 8 resultados. O que é que se faz então agora? Mais uma vez eu crio, neste caso, o menor peso possível. Então vamos falar de smaller is better. Smaller is better quer dizer que eu vou utilizar esta forma que está aqui. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu tenho esta tabela, que foi a tabela vista anteriormente, que é a única coisa que eu tenho que fazer, em termos de cálculos, mas isto, mais uma vez, os Excels e os outros softwares já fazem isso por nós. Este Y que está aqui, este valor, há de ser cada um destes. Está bem? Cada um destes valores é posto ao quadrado, portanto isto há de ser 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado mais uma data de coisas mais 20 ao quadrado, que é este último que está aqui. Tudo isto a dividir por 8. São 8. Este 8 é este n. Ok? Tenho estes valores aqui. Agora menos 10. O logaritmo daquilo há de me dar menos 1.9. Portanto, este menos 1.9 é a aplicação desta fórmula que está aqui a cada uma destas combinações que estão aqui referenciadas anteriormente. Ok? Eu para melhorar depois aqui a análise, adicionei 20 decibéis ou 20 dB a cada uma delas. Portanto, o dB é a unidade aqui do SN. É só para ter aqui valores mais fáceis de manusear. Portanto, eu fiz aquela conta 8 vezes para ter estes 8 tipos de valores que estão aqui. Mais uma vez, a média do A a mais, quando o A é igual a mais, que é isto aqui, há de ser a média destes valores que estão aqui. 1.57. Quando o A era igual a menos, eu tenho estes valores, que é a média destes 4 valores que estão aqui, que era menos 3,02. Portanto, 1,57 e menos 3,02 são estes que estão aqui. E mais uma vez agora, fazendo o mesmo para cada uma das outras situações, eu vou ter aqui o meu delta, que é a diferença entre um valor e outro. Quanto maior for a diferença entre um valor e outro, maior o efeito que esse fator tem. Portanto, o que é que vemos aqui? Que o fator A é o que tem o maior efeito. O fator B também tem um efeito grande. Existe uma interação entre o A e o B. E o fator D também é aqui significativo. Não se esqueçam que por trás disto tudo está uma ferramenta estatística que garante que eu tenho o meu grau de confiança bem constituído, porque hoje está a ver a 5%. Desculpem que não é a Avona, mas é a nova. Agora aqui enganei-me. Está bem? Esta ferramenta A nova garante-me todas as conclusões que eu vou tirar através da significância dos meus processos produtivos. Ou seja, quando eu concluo que estes fatores são significativos, eu concluo isto com os tais 95% de grau de confiança. Portanto, quanto maior o rácio SN, mais robusta é a situação. Temos então estes fatores significativos, o A, B e D, interação A vezes B, que estas que estavam ali. Então vou selecioná-los. Como é que eu os seleciono? O valor, não se esqueçam que é sempre o mais alto. Portanto, se é o mais alto, eu aqui do D, entre estes dois, o mais alto é este. Que há de ser sempre é o D menos. E agora aqui teria aqui o valor A. Este é o valor mais alto. E este é o valor mais alto do B. Como eu também tenho aqui uma interação A vezes B, eu podia, através de interação, portanto é o A e o B, são estes dois que estão aqui, não é? Eu, através de interação, podia determinar qual é que era o valor do A e qual é que era o valor do B. Foi o que eu fui fazer. Portanto, quando eu tenho o A, B, quatro situações podem acontecer. Ou o A é mais e o B é mais,
Ou A é menos, o B é menos. Ou é o A mais e B menos, ou é o A menos e B mais. Nestas situações, a situação em que me dá um valor maior é a que está aqui. Que no fundo me vai confirmar que é o A mais e é o B menos. Que são aquelas que eu já tinha visto anteriormente. Portanto, a interação não vai contradizer, às vezes poderá contradizer, mas aqui não vai contradizer o que está a acontecer nos meus fatores. Portanto, aquilo que eu tinha que estar a utilizar era o A mais, B menos e D menos. E o C? O C não tem qualquer influência. Então o C eu iria colocá-lo num nível que mais facilmente eu pudesse obtê-lo. Normalmente o fator ou normalmente o critério que eu uso para os fatores que são significativos é o custo. O que é que acontece então? Eu só estou a usar, neste momento eu só estou a olhar para um gráfico ou para uma tabela propriamente dita, estão a ver? E não estou a fazer nenhuma comparação entre os valores médios e as variâncias. Estou só a olhar para isto e este valor é aquele que em simultâneo me dá um valor médio menor, porque eu tenho que, é o quanto menor melhor que eu estou a analisar, e em simultâneo diminui-me a variação. O que é que faz então? Ele está-me a fazer é com que o meu processo, que originalmente poderia estar aqui, ele vai de um passo só, através da escolha destes níveis, vai fazer uma coisa deste tipo. Reduz-me o valor médio e em simultâneo reduz-me a dispersão do meu processo. E isto tudo visto através de uma fórmula só e de um passo só, que é através da questão do quanto menor melhor. Okay? Portanto, há aqui uma metodologia que eu posso utilizar para, no fundo, fundir os conceitos dos valores médios com os conceitos de variação. E através desta análise eu consigo perceber quais são as combinações que me permitem obter os valores médios menores, neste caso, com a menor variação possível. O mesmo se aplicaria com fórmulas distintas se eu estivesse a fazer a minha situação. Eu utilizei esta na prática agora. Se eu quisesse aumentar um determinado critério, eu utilizava esta fórmula, que é quanto maior melhor. Se eu quisesse ter como um valor-alvo uma determinada dimensão, eu utilizava estas fórmulas que estão aqui. E mais uma vez, o que eu tenho que analisar é este SN, e o SN tem que ser sempre o maior possível. E assim consigo melhorar a performance dos meus processos e dos meus produtos em relação àquilo que eu não estou a controlar, que é o meu ruído. Espero que tenha sido esclarecedor. Qualquer dúvida, não hesitem a colocar aqui dentro desta informação, tanto no YouTube como nas outras atividades, ou como nas outras plataformas. E só vossos para qualquer informação adicional. Muito obrigado e bom dia para todos.